Vamos orar a Deus nesse momento, dar início ao nosso culto. E logo em seguida nossa irmã Lívia estará louvando ao Senhor. Amém. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos por esta manhã, por estar aqui na tua casa. Te louvamos, Senhor, porque tu tens cuidado de nós. Tu és um Deus, Senhor, que cuida dos seus filhos. Pai, nesse momento iremos louvar o teu nome e logo em seguida iremos ouvir a tua palavra, Senhor. Pedimos que fales conosco, Senhor, nesta manhã, no nome de Jesus. Amém. A tua palavra escondi, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, as vestes do sangue me lavei, das águas comigo. E das tuas águas bebi, pra ser uma oferta agradável, pra ser uma oferta agradável a ti. Minha vida a ti consagrei. Meus olhos e talentos são pra te seguir. Meus olhos preciosos são teus. Não vejo razão na minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo respira o fogo, vem tua obra em mim completa. Até que o mundo possa ver tua glória e teu rosto brilhar. Tua palavra escondida, diga-me, Senhor, guardada no meu coração, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondida, nas vestes do sangue lavei, e das tuas águas, e das tuas águas bebi, pra ser uma oferta agradável a ti. Minha vida a ti consagrei. Meus dons e talentos são pra te servir. Meus dons preciosos são teus. Não vejo razão na minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo respira o ouro, vem tua obra em mim completa. Até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. Até que o mundo possa ver tua glória em teu rosto brilhar. Até que o mundo possa ver tua glória em teu rosto brilhar. Aleluia! A palavra do Senhor está guardada no nosso coração todos os dias, para que a gente não peque contra o Senhor.
Aleluia. Eu gostaria de louvar agora ao Senhor com os irmãos com um louvor que toca muito no meu coração. Os irmãos que me conhecem aí desde a minha adolescência devem lembrar que eu cantava muito esse louvor na minha adolescência, que é uma oração. É uma oração ao Espírito Santo. Quantos momentos da nossa vida que a gente passa por lutas, a gente passa por provas e a gente não tem palavras, né, para orar e para pedir e para falar com o Senhor. E a palavra do Senhor diz que o Espírito Santo é aquele que intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. Amém? E esse louvor, ele é uma oração. Que a gente possa fazer esse louvor na nossa oração. Amém? Espírito Santo, você vai louvar, Senhor? Ore por mim. Leve galeiros tudo aquilo que eu preciso. Também Espírito Santo, Espírito Santo, os palavras, palavra. Não sei como eu preciso. Todas as coisas cooperam. Espírito Santo, vem orar por mim. Estou clamando, estou pedindo, só nessa minha boca estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Estou clamando, estou pedindo, só nessa minha boca estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu amor está subindo. Aleluia! Você pode glorificar o Senhor. O Espírito Santo é aquele que intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. Nos momentos de luta, nos momentos de provação, sabemos que podemos clamar ao Senhor. E Ele é aquele nosso amigo, companheiro, que sabe exatamente nossa luta, nossa dor. Aleluia! Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ti. Espírito Santo, vem orar por mim, vem orar por mim. Estou clamando, estou pedindo, só nessa minha boca estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu amor está subindo. Estou clamando, estou pedindo, só nessa minha boca estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu amor está subindo. Aleluia!
certeza de que o nosso clamor está sendo ouvido, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. Aleluia. Agradeço A paz do Senhor, meus irmãos. Louvamos a Deus por essa oportunidade que Ele nos dá de podermos, mais uma vez, cultuar a Ele. Ele é o nosso Senhor, nosso Deus, e tem visto as nossas aflições, nossos problemas, nossas lutas, as nossas angústias, né? E esses problemas todos que estamos vivendo. Então, é importante que a gente saiba lidar com cada um desses problemas, certo? Então, hoje, eu quero, depois do nosso culto, então, assim que terminar, eu gostaria de ungir com óleo as pessoas que quiserem essa unção com óleo, porque é bíblica, né? A Bíblia diz que aquele que estiver enfermo, chame os presbíteros da igreja que orem, o próprio Tiago, irmão de Jesus, que escreveu isso. Então, é importante que a gente saiba que existem poderes espirituais que nós não podemos discernir de forma material, mas eles são bíblicos. E a gente tem que entender e valorizar as questões bíblicas, porque isso é questão de fé, né? Que poder de cura existe no azeite? Nenhum. Mas o poder está na fé. E o azeite é apenas um ponto de contato estabelecido por Deus. Embora estejamos falando de azeite, mas hoje eu quero tocar no assunto do Espírito Santo sobre nós, né? Quem acompanha as lives viu quando eu preguei sobre Paulo na ilha de Malta e sobre a questão dos ventos. Queria apenas lembrar que nós lemos o capítulo 27 na live, quem viu a live sobre Paulo na ilha de Malta, quando ele ajunta lá as vides para a fogueira e tal, e como foi essa navegação no capítulo 27. E lá na live, quem não viu, está no YouTube, eu convido vocês a verem no YouTube, está lá Paulo enfrentando os ventos contrários, né, os ventos específicos. E a palavra vento na Bíblia tem um significado muito importante, porque ela tem uma variação que simboliza o Espírito Santo de Deus e a sua ação. Assim como o azeite é o símbolo do Espírito Santo, como nós acabamos de falar. Reparem que no texto, nós lemos na live, e eu queria apenas lembrar, para tomar como referência, que o primeiro vento que nós vemos Paulo enfrentar foi um vento contrário. E muitas vezes nós achamos que o vento contrário vem do diabo. E no caso lá de Paulo, não. O vento contrário não era do diabo, era um vento que estava tentando impedir que a embarcação seguisse, porque lá na frente viria um vento euroaquilão que ia destruir tudo. E Deus estava tentando retardar a viagem. E Paulo, entendendo isso, tenta falar com eles que aquele vento vinha de Deus. E muitas vezes nós nos pegamos lutando contra o vento de Deus, achando que o vento de Deus vem do diabo, quando na realidade a gente não deixa Deus ser Deus e controlar as nossas vidas. Nós oramos, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, mas isso na prática não é verdade. Nós queremos controlar Deus e, no fundo, oramos sem perceber, seja feita a nossa vontade e não a tua. Então, nesse conceito aqui de Paulo, eu quero só lembrar, porque nós vamos continuar falando sobre isso, a questão do vento na nossa vida, como símbolo do Espírito Santo, até que eles chegam no versículo 8 a bons portos. Só que esses portos são bons por serem seguros, mas não por trazerem conforto, não por trazerem luxo, não por trazerem um bem-estar material. E muita gente não quer ficar nos bons portos, onde suas vidas são poupadas,
onde suas vidas são preservadas, e o mais importante, que a integridade espiritual é mantida, essas pessoas não querem. Elas querem se averiguar numa coisa que elas não conhecem para chegar aos seus objetivos. E nem sempre os nossos objetivos são os objetivos de Deus. Nem sempre os nossos sonhos, tão falados sonhos, são os sonhos de Deus. Ontem eu ontem na sexta eu não tive condição de fazer live, mas eu ia falar sobre José, vou deixar para falar amanhã, na live de amanhã, a respeito de José. No fundo daquele poço, né, quais eram as suas esperanças? Que passos José teve que dar na sua fé para chegar à postura de segundo homem mais importante do mundo na sua época? Então, nós temos que entender isso, que às vezes nós lutamos contra a vontade de Deus por não percebermos algumas coisas importantes que a gente precisa saber a respeito de Deus. E eles se aventuraram, então, no mar e encontraram no mar um vento sul que tocava brandamente e eles acharam que aquilo sim era bom. Quando, na realidade, aquele vento estava levando eles para o centro de uma tempestade extraordinária, terrível, que ia destruir todo o barco, ia acabar com todas as coisas que estavam no barco, e a ideia era matar todo mundo, mas só não matou todo mundo porque Paulo estava lá clamando por eles. E Deus manda um anjo visitar a Paulo e dizer, olha, eu vou salvar a tripulação, mas a carga vai se perder, o navio vai se perder e tudo vai se perder. Porque eles não obedeceram o que Paulo tinha dito, que eles deveriam ficar nos bons portos. Aquilo que é bom para Deus nem sempre é bom para a gente não quer, a gente quer sair da zona de conforto que Deus nos coloca. Muitas vezes Deus quer que a gente permaneça ali, a gente não sabe, porque a gente não sabe interpretar a vontade de Deus que age através do vento. O vento é uma forma extraordinária de Deus falar, e quando digo vento, não estou se me referindo ao vento comum, mas a gente aprende com esse vento comum. Ontem à tarde, por exemplo, eu passei um período pequeno olhando o Bernardo na piscina e, de repente, começou uma ventania muito grande. E vento tem que ser observado. Não se pode ignorar vento. Vento é uma coisa que não pode ser ignorada, porque existem regras estabelecidas pelo próprio vento que a gente tem que entender. E é por isso que eu estou me referindo a isso. E eles agora vão acreditar nesses ventos maravilhosos que vão levá-los sempre numa corrente favorável, quando na realidade não era o que Deus queria, mas era o que eles queriam. E vão encontrar então, como eu disse na live, estou repetindo aqui, no versículo 14, o vento chamado Euroaquilão, que é conhecido como sudoeste em muitos lugares, que é o vento que vem contrário para destruir. Então, ele não vem contra as velas, também não vem a favor das velas, ele vem de lado. E ele faz com que a onda pegue o navio de lado e emborque o navio vira. Contra isso não tem quem saiba remar, não tem quem saiba navegar. Se um navio é pego de lado por uma onda gigantesca, ele vai virar. Por isso que os navios de hoje são preparados para que a água suba no convés, a água passe por cima do convés, os navios são lacrados para que eles possam chegar a flutuar depois. Mas o texto que eu quero hoje, nessa manhã, meditar com vocês, porque a nossa hora já foi embora, é o capítulo 3 de João. E eu queria que você me desse um pouquinho de atenção nesse capítulo 3, onde o Senhor Jesus vai conversar com um dos mestres do judaísmo na sua época. Esse homem era um dos príncipes, era um homem importante, extremamente religioso, conhecedor profundo das regras e das leis de Deus. Embora conhecendo das regras da religiosidade, do judaísmo, não entendia nada de Deus. E Jesus vai fazer uma comparação entre a religiosidade e o verdadeiro ser divino. A religiosidade e o verdadeiro religai, que é Deus. E o próprio Jesus vai usar o vento como uma forma de entendermos esse agir de Deus.
Eu queria chamar vocês a atenção para o capítulo 3 de João, que é a conversa conhecidíssima de Jesus com Nicodemos, certo? Então, para adiantar, vocês conhecem todos a história, vocês já leram esse texto muitas vezes, então não vou ler responsivamente com vocês, vou ler direto. Versículo 1 dizia: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Perceba, príncipe dos judeus. Príncipe quer dizer líder, quer dizer principal. Tá? Este foi ter de noite com Jesus e disse: Rabi, olha, veja que ele sendo príncipe, ele chama Jesus de mestre. Rabi, Rabone, é mestre. Bem sabemos que tu és mestre vindo de Deus. Olha a conclusão que ele chega, é uma conclusão muito importante que nós hoje precisamos entender. Bem sabemos que tu és mestre vindo de Deus. E por que ele chegou a essa conclusão? Observando as atitudes de Jesus, olhando o comportamento de Jesus, não apenas a sua pregação, a sua mensagem, que era uma mensagem de profeta, mas o comportamento de Jesus, as coisas que Jesus fazia. Nem sempre nós somos analisados pelo que falamos, mas o que fazemos, aquilo que somos na realidade, é demonstrado nas nossas atitudes, no nosso comportamento. E este homem, sabiamente, ele estava comparando as atitudes de Jesus com as atitudes daquilo que ele tinha dentro de si mesmo, como sendo a base, a estrutura de uma vida de um homem que fosse realmente rabino, rabone, mestre, para que fosse considerado realmente. Então, veja, ele fala em nome de um grupo, porque ele usa o plural, bem sabemos. Ele não está ali representando somente ele, mas tudo indica que ele está ali em nome de alguém, junto com ele, que estavam com as mesmas dúvidas, com os mesmos problemas, talvez sejam as dúvidas de hoje. Muita gente que conhece Jesus, sabe que Jesus é Jesus, mas está em dúvida ainda se deve recebê-lo como mestre ou não, porque não está entendendo a vontade de Deus. E este indivíduo percebia que Jesus, era o mestre mesmo. E olha a conclusão que ele chega, ele diz: bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Ninguém pode ser como tu és. Ninguém pode fazer o que tu fazes se Deus não for com ele. Então, pelas tuas atitudes, pelas maravilhas que você realiza, pelas obras que você produz, pelo que você está demonstrando para a gente. É interessante que quando João estava preso, João Batista estava preso, manda um recado para saber se Jesus era, essa água é minha, se Jesus era o Messias mesmo, ou eles tinham que esperar outra pessoa. E a resposta que Jesus dá não foi uma autobiografia, não foi um currículo pessoal, como se estivesse pretendendo uma vaga qualquer numa empresa. Ele disse: vá lá e diga para eles o que vocês estão vendo. Vá lá e diga para eles o que vocês estão percebendo, o que vocês estão testemunhando. O que vocês estão testemunhando? Vocês estão vendo o quê? Vocês estão vendo os cegos verem, vocês estão vendo os paralíticos andarem, os mortos ressuscitarem. Então diga isso para eles, é o que vocês estão vendo com os olhos de vocês. Não vá atrás da conversa fiada de ninguém, testemunhe você mesmo. E hoje nós estamos vendo grupos sendo levados por outros grupos que se dizem crentes, mas que não têm a capacidade de ver, como o próprio Jó disse: eu conhecia o Senhor só por ouvir falar, mas agora eu tenho uma experiência pessoal, agora os meus olhos estão vendo, agora eu sei verdadeiramente. Porque eu não sei através de outros, eu sei porque eu tive essa experiência. Isso me faz lembrar de John Wesley, mais uma vez, quando ele diz que enquanto eu não tiver a experiência do coração abrasado, eu não me sentirei salvo. E ele teve que sentir essa experiência na vida dele. E é interessante que, quando ele diz: ninguém realiza as obras que tu realizas, Nicodemos, porque se Deus não fosse com ele, aí é extremamente interessante. Ele diz assim: respondeu Jesus:
Na verdade vos digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Então Jesus agora não está querendo bater um papo a respeito dos milagres, não está querendo publicidade, botar no jornal, venham, eu sou o grande rei da cura, bota uma faixa bonita lá, dizendo todos que estiverem em problema, entrem aqui que eu vou orar, eu sou o Filho de Deus, nessa noite o grande Filho de Deus curando. Não, ele não quis dizer nada disso. Ele diz, olha, aquele que não nascer de novo, é necessário nascer de novo. É necessário entender que as nossas formas de sonho nem sempre são sonhos reais, porque são sonhos diabólicos, são sonhos carnais. E queremos ir na direção da tempestade achando que estamos caminhando bem. Achamos que estamos cumprindo nossos sonhos, nossa vontade, e estamos caminhando para o abismo. Então, quem não nasce de novo não tem esse reconhecimento, não tem essa visão que Paulo teve lá, não tem essa visão que Jesus quer passar para Nicodemos. Só que Nicodemos, com a sua visão carnal de todo bom religioso, que cumpre regras e leis, mas não entende a essência do que é o verdadeiro cristianismo, que é uma unidade com Deus, uma unidade de um grupo que se une diante de Deus, e não que se separa por causa de bobagens, de coisas estuperáveis, de coisas que podem ser resolvidas em reunião, opiniões que podem ser acordadas entre um ceder um pouquinho e o outro cede também, e caminhar. Não, eles preferem ir embora. Mas esse homem não foi embora. Mesmo tendo todos os outros fariseus contra Jesus, ele enfrenta a maioria para ficar ao lado de Jesus e se dizer, não, mestre, eu quero saber a verdade. Eu sei que vão me censurar lá fora, eu sei que os outros fariseus não vão concordar comigo, mas eu quero saber a verdade. Qual é a verdade a respeito de Deus? E Jesus diz, tem que nascer de novo para entender. E ele diz, mas como vai nascer de novo? Como que eu posso nascer? Como uma criança, como um homem volta a nascer de novo? Eu não entendi, mestre, me explica isso. E muita gente hoje não entende, tem gente hoje em cima de púlpito, pregando, fazendo live, e tendo não sei quantas mil visualizações, quando na realidade ele mesmo nunca nasceu de novo. É cego guiando cegos, e naquele dia, por certo, vai dizer, mas Senhor, eu preguei, Senhor, eu falei, Senhor, eu ensinei, e o próprio Senhor da glória vai dizer, afastai-vos de mim, eu nunca conheci você não tem nada a ver comigo. Vai para o inferno, você não tem nada comigo. E que palavra dura dizer, o próprio Jesus dizer, vá para o inferno, você não conheço você. Quem é você? Você sempre pregou você mesmo, seu próprio umbigo, sua própria vontade, seus próprios desejos, seu próprio querer, sua própria forma de agir, de pensar. Você nunca deixou o Espírito guiar você. Você nunca deixou. E agora Jesus vai dizer para ele, olha, que aquele que é nascido de Deus, olha que coisa legal, vou ler o versículo todo. Versículo 5, na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito, a água é a palavra, que também tem a ver com o batismo, você morre e nasce de novo. Nascer do Espírito, não pode entrar no reino dos céus, porque o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito, é necessário nascer de novo. E agora Jesus vai falar que a gente poderia dizer aqui, uma figura de linguagem, um paralelismo, né? Ele vai fazer uma comparação extraordinária, porque ele vai dizer assim, olha, o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes para onde vai, nem aqui, esse monte de fio aqui.
Nicodemos responde e disse, mas como é isso? Como é ser guiado pelo vento, guiado pelo Espírito? O vento sopra onde quer. E ele continua mostrando a respeito desse conceito. E algumas coisas nós vamos perceber que quando Jesus diz que aquele que é nascido do Espírito, ele precisa nascer de novo e nascer no sentido espiritual, porque seus pensamentos, a sua forma de agir, a sua forma de pensar, sua forma ela é carnal, ela é humana. Então, quais são os meus sonhos, minhas vontades? São vontades humanas, são desejos humanos. E do que pensa um ser humano? Pensa no seu emprego, pensa na sua família, pensa na sua saúde, pensa enfim, em conquistar coisas humanas. Mas o ser espiritual, ele tem que estar atento, porque ele não vive para satisfazer suas próprias vontades, seus próprios desejos. Ele vive para seguir a ordem e a vontade do vento. É interessante demais. Ele diz, o vento sopra onde quer. Ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. E aí Nicodemos entra em parafuso de vez e diz, Senhor, como é isso? E aí Jesus, de uma forma meio irônica, diz, mas tu és mestre em Israel e não sabes disso? Tu és religioso, tu vai à igreja quase todo dia, tu prega, inclusive, tu lê a Bíblia e não sabe disso. Não sabe entender que o verdadeiro crente não guia a si mesmo, ele é guiado por este vento espiritual, por este vento que se manifesta. E se nós tivéssemos tempo, nós íamos fazer uma abordagem desde Gênesis, quando Deus sopra nas narinas do homem o seu vento, o vento do seu íntimo. Ele faz um boneco de barro, mas o que dá vida realmente a esse ser de barro é o vento soprado pela boca de Deus, que coloca nesse homem um espírito de vida. E aí sim, a união desse espírito de vida com uma massa material de barro, forma-se uma alma vivente. Então nós precisamos desse espírito soprando em nossas vidas. Mas muitas vezes esse vento sopra e nós não entendemos nada porque não estamos acostumados a ouvir e ver e a entender os mistérios que o vento tem. E algumas coisas interessantes esse texto deixa bem à vontade, que ele diz, o vento sopra onde quer. Significa que o vento tem vontade própria. O vento não sopra porque eu quero que sopre. O vento não sopra porque eu estou orando. Sim, pode ser. Eu vou falar sobre isso, porque há casos em que o vento ouve a nossa voz, ouve o nosso clamor, e ele vem quando nós o chamamos. E eu vou falar sobre isso. Mas a primeira coisa que a gente tem que entender é que esse vento tem vontade própria. Então, é a vontade do vento que tem que estabelecer o ritmo da nossa vida, o ritmo das nossas decisões. Então, antes de fazer alguma coisa, veja qual é a direção do vento, porque o vento também tem direção própria. E ele diz aqui, olha, o vento sopra onde quer, ouves a tua voz. Olha, o vento também tem voz. São coisas que nós não entendemos e não damos a verdadeira atenção à palavra de Deus, mas a voz do vento sempre tenta nos mostrar, não vá! E a gente vê, esse vento é contrário, está vindo do diabo. Nem sempre o vento contrário vem do diabo. Às vezes é Deus dizendo para você, fica onde está, não mova teu pé, deixa o vento soprar, que quando o vento acabar, você vai poder sair da sua posição. Então é importante você entender que esse vento que tem vontade própria, ele tem voz própria. Além de ter vontade própria, voz própria, ele tem a hora certa de soprar. Então, cuidado, porque às vezes nós nos precipitamos e nos jogamos ao mar, como fez aquela embarcação, na hora errada, em momentos errados, em momentos precipitados, em momentos que às vezes estamos movidos pela carne
e não entendemos o mistério de Deus. Nos negamos a ouvir a voz do vento, nos negamos a ouvir a hora certa do vento agir, e nos precipitamos. E muitas das vezes não estamos preparados e o vento sopra e nós não vemos, porque estamos tão atribulados em outras coisas, mexendo com tantas coisas, cuidando de tantas outras coisas, nos envolvendo completamente com esta vida material, e o vento está soprando e a gente não está percebendo. E enquanto estamos aqui, tem vento soprando lá fora. Porque o vento sopra onde quer. E é interessante que ele tem hora própria para soprar, e ele também tem direção própria. Não adianta querer que ele sopre para lá. Não adianta. O único que consegue controlar o vento é o Senhor Jesus Cristo. E naquele dia ele diz: vento, acalma-te agora. E eu acho isso fantástico, irmãos. Gosto muito do hino do Sérgio Brito, do Paulo César Brito, que ele diz: eu queria... E aí tem um momento que ele diz estar naquela embarcação, ver quando Jesus parou o mar. Eu queria estar ali quando o cego foi curado, eu queria. E é importante você pensar, veja, eu criei 2 filhas e agora estou envolvido em criar um neto. E o outro neto que já está nascendo aí, que já sabe também dizer, não. Você gosta do vovô? Gosta? Ele, não. Você ama a vovó? Ama? Ele, não. Agora não para todo mundo. E nem pegando a cabecinha dele para dizer sim. Aí tu para de cabaçar a cabecinha dele para dizer sim, ele diz, não. Né? E como é criar criança? Ontem com o Bernardo começou a ventar, e eu disse, meu filho, o vento está forte, o sol foi embora, vamos sair. Eu tive que falar com ele algumas vezes, para que ele me obedecesse. É meu neto querido, eu sei que ele me ama, eu sei que ele tem todo um carinho por mim, mas a piscina era a atração maior. Ele estava envolvido com as crianças que estavam brincando, e ele não estava ouvindo a voz do avô, que estava preocupado com o vento. E eu fiquei pensando nisso, assim deve ser Deus, quando tenta nos alertar, olha, fica cuidado, o vento está soprando, vai fazer mal, vai te dar uma gripe, vai te causar um problema sério, essa água está gelada, mas você está tão entretido que você não ouve o vento falar. Você não percebe que o vento está soprando. E continua nadando e continua brincando. Eu lembro uma vez que a Carmelita foi se divertir um pouco numa boia, e ela não percebeu que o vento estava contrário naquele dia. E ela deitou na boia, e ficou ali, molhando as perninhas, sacudindo as mãos, até que eu saí da casa, quando eu olhei, ela já estava quase perdendo, eu já estava perdendo ela de vista, ela já era um pontinho. E eu comecei a gritar, mas ela não me ouvia. Ela não me ouvia. E eu digo, Jesus, agora eu vou ter que ir lá. E eu saí nadando atrás dela. Eu devo ter nadado 1 quilômetro, talvez. Até chegar perto dela e gritar, e ela levantou, o que foi, amor? Eu digo, filha, olha para a terra. Aí ela ficou apavorada, disse, mas meu Deus, eu digo, agora fica quieta. Fica quieta aí, não faz nada, que eu vou tentar voltar. E fui nadando, trazendo ela com a boia, com tudo. Porque ela ia embora. Ia sair no canal, ia pegar mar, e as ondas do mar, ela não sabia nadar. Então, observar o vento não é uma coisa muito fácil. Mas quando ela percebeu o perigo, ela percebeu que eu estava ali do lado dela, ela confiou e veio ainda me ajudando com as mãos. Eu digo, vai puxando a água, me ajuda, que eu estou cansado. E ela vinha. Às vezes eu parava um pouquinho para descansar, mas quando eu parava, o vento levava a gente de volta. Não dava para descansar. Então, há momentos que nós temos que lutar contra o vento. E entender que aquele vento é perigoso, é contrário.
Então, entender de vento é de suma importância para a nossa vida, porque quando eu tenho que sair, quando eu tenho que ficar, quando eu tenho que ir à frente, quando eu tenho que vou recuar um pouco, o que eu tenho que fazer, Senhor? Então, quando você é espiritual, você entende as coisas espirituais. Mas o carnal não entende nada disso. O carnal só quer saber dos prazeres carnais. Ele não para deixar Deus falar, porque a voz de Deus está ali falando o tempo todo, mas ele não para ouvir. Então é importante você saber que o vento tem horário certo e direção própria. O vento também tem intensidade própria. Tem hora que o vento está muito forte, não tem como... Mas tem hora que a brisa é suave. E é nessas horas que é mais perigoso, porque aquela brisa suave nem sempre está vindo de Deus ou não. E você diz que coisa, que vento maravilhoso. Mas você às vezes não sabe que aquilo ali pode estar anunciando uma tempestade que vem muito mais séria, muito mais terrível, e que você tem que aproveitar e fechar toda a casa, mas você diz, não, esse ventinho está tão gostoso, eu vou abrir a cortina, eu vou abrir a janela, porque esse vento está muito gostosinho. E de repente vêm os pingos grossos, e quando você percebe a chuva cai, e aí começa a molhar a casa toda, e você corre para fechar tudo, e entra em desespero, porque aquele vento estava anunciando algo perigoso que viria, e você não estava atento. Uma outra coisa interessante que a gente entende no vento é que ele pode estar soprando aqui e não está soprando lá. Olha lá para fora, a árvore está parada. Não tem vento aqui hoje, nesse momento. Mas tem vento em algum lugar soprando de alguma forma. Então eu não tenho que agora olhar para aquele lado ali e dizer, meu Deus, eu estou apavorado, o Senhor me abandonou, eu estou sem vento. O vento de Deus esqueceu de mim. O vento de Deus não está ouvindo o meu clamor. O vento de Deus sumiu. Está tudo parado, eu não estou vendo nada. Não tem vento na minha vida. Não, espera. Porque o mesmo vento que venta lá, daqui a pouquinho vai ventar aqui também. Porque todos nós temos o mesmo vento sobre nós a vida inteira. O vento circula o planeta. E nós somos abençoados por esse vento. Mas a coisa mais extraordinária que eu vejo, e esse texto eu vou ter que ler, é quando a gente lê o profeta Ezequiel. Eu já estou terminando, meu tempo está indo embora. O profeta Ezequiel, no capítulo 37, ele fala uma coisa que a gente precisa aprender a respeito do vento. É extraordinário isso aqui. Né? A gente poderia fazer qualquer hora dessa um estudo só lendo os versículos que mostram coisas sobre o vento para a gente. Porque é fantástico. No capítulo 37, ele fala sobre a visão dos ossos secos. E Deus estabelece, então, que era o profeta o responsável pela profecia, para ditar as ordens dos acontecimentos. Olha que responsabilidade sobre um profeta. Porque muitos hoje estão profetizando coisas que não nada tem a ver com a vontade de Deus. Então Deus manda que ele profetize aqueles ossos secos para que eles se reúnam, para que a ponta do dedo de um volte ao seu pé e o pé volte à canela e todos os ossos se reorganizem. Depois o profeta profetiza de novo aos ossos secos para que eles se coloquem à disposição para receber nervos e carne. Depois o profeta profetiza para aqueles ossos secos ficarem de pé. E por último vem o texto que eu quero, que é o versículo 9. Aliás, vamos ler o 8 também para poder entender. E olhei e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia o Espírito. E o Senhor me disse, profetiza ao Espírito. Olha que coisa fantástica, meu irmão. Profetiza ao Espírito. Ó filho do homem, dize ao Espírito, assim diz o Senhor,
Vem dos quatro ventos, ó Espírito. Olha, preste atenção no que ele está dizendo. Vem dos quatro ventos, ó Espírito, e sopra sobre esses mortos para que eles vivam. Então, além de nós vermos que o vento tem todas essas qualidades, toda essa autoridade de fazer o que quer, de ventar onde bem entende, de soprar como ele quer, na hora que ele quer, na direção que ele quer, a grandeza de Deus se manifesta sobre um profeta simples, humano, carnal, como você e eu, que de repente recebemos a autoridade sobrenatural de Deus de dizer: ó vento, vem e sopra sobre este lugar. Vento do Espírito, sopra sobre nós. Sopra, então está tudo parado. Ora, venha vento dos quatro cantos da terra e sopra sobre a minha família, e sopra sobre a minha igreja, e sopra sobre a minha vida. Me faça entender a tua vontade, me faça entender o teu processo, me faça compreender como tu ages, ó vento. Me faças nascer de novo, me faças entender se tu não ages como eu quero. Mas o clamor de um servo de Deus, a oração de um justo, pode muito em seus efeitos. Não é fantástico isso? Não é fantástico? E é por isso que eu entendo Jesus, quando Jesus diz ao vento, vento, ele fala uma vez só. Com o Bernardo eu tive que falar umas 5 ou 6. Até que eu tive que me aproximar da Priscila não. Estou trocando o nome de todo mundo hoje, eu já chamei a Carmelita de Belina 2 vezes no carro. Belina carro, tá? Que a gente estava conversando sobre carro. Aí eu disse, Bernardo, aí, como é que é, rapaz? Eu vou estar chamando, você não está ouvindo? Vamos embora, está ventando. Aí vem, aí veio. Tremendo, igual vara verde. Cobri ele com as 2 toalhas, enxuguei ele todo, levei para dentro. Por quê? Nesse momento, a gente entende que com os nossos filhos, nossos queridos, nossos membros, filhos na fé, que cresceram sendo ensinados, nós falamos 20 vezes, não adianta nada. Quantas vezes você, mãe, fala com o teu filho, ele nem te ouve. Mas Jesus falou uma vez só com o vento. Aleluia! Ele disse, vento, e era como se o vento se curvasse e dissesse, sim, meu Criador. E ele disse, acalma-te agora. Ondas do mar, sim, meu Criador, acalma-te agora. É esse poder sobrenatural que ninguém entende, que está depositado sobre aqueles servos que procura viver uma vida espiritual e não carnal, que procura ter um comportamento espiritual e não carnal, que procura colocar a vontade de Deus acima de todas as coisas. Então, se o vento não está soprando para você, pare de reclamar e chame o vento. Ó vento, venha dos 4 cantos da terra e sopra sobre a minha vida. Como a Lívia cantou, Espírito Santo, ora por mim. O apóstolo Paulo diz que às vezes nós não sabemos orar como convém, e a nossa oração é repleta de coisas, né? Mas o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E o próprio Tiago diz que nós oramos e não recebemos porque oramos mal. Oramos carnalmente, para gastar com os nossos deleites. Não sabemos orar como convém. Então, Espírito Santo, guia minha vida. Eu quero me deixar levar. E para terminar, eu não vou ler, mas o próprio texto de Ezequiel fala, quando Deus diz a Ezequiel, Ezequiel, pega uma vara de medir
A vara de medir chamava-se cana. E Deus diz, toma uma cana. Tomar uma cana hoje para alguém... Pensou? Pastor Lemuel, vamos tomar uma cana. Mas o profeta que está na vontade de Deus, ele sabe o que Deus fala, né? E ele pegou lá a vara de medir. Agora entra nas águas e meça essas águas. Aleluia. E ele entrou, mediu e disse, Senhor, as águas estão pegando nos meus artelhos, quer dizer, praticamente acima do meu calcanhar. E Deus disse, não, Ezequiel, você entrou pouco, rapaz. Você tem que ir mais um pouquinho para o fundo, vai mais para dentro. E Ezequiel com muito medo, porque a onda, a corrente era brava, e ele, não sei se sabia nadar ou não, são problemas que a gente não tem como responder. E ele mede mais um pouquinho e disse, Pai, Senhor, agora já entrou aqui, já está na minha cintura. E eu fico olhando aqueles crentes que só conseguem molhar o pé. O pé deles é santificado, mas o resto não é. Então eles vêm à igreja, mas não ouve nada, porque o ouvido não está ainda dentro d'água, só está o pé. O pé está dentro d'água, então eles conseguem vir à igreja. Tem aqueles que a água já subiu, Senhor, a água já está pegando na minha cintura. Então já cobriu o bolso, aí eles começam a ofertar, se preocupam com dízimo. Fantástico, você encontra esse tipo de crente. Mas ainda está fora o coração, ainda está fora a mente, a razão, ele ainda cuida da sua própria vida e pensa do seu próprio jeito. E Deus diz ao profeta, entra mais um pouquinho nas águas e torna a medir. E ele diz, Senhor, as águas já estão cobrindo todo, só a minha cabeça está de fora. Então agora os seus sentimentos já estavam sendo envolvidos pelas águas, agora ele já estava sendo dominado quase que completamente, mas ainda era racional. A cabeça ainda estava de fora, ainda raciocinava muito, esquecia que as coisas de Deus são pela fé. Os que são nascidos de Deus são espirituais, não são racionais. Eles não seguem a razão, porque a razão não prova nada a respeito de fé. E Deus diz, agora entra mais. Mas como entra mais, Senhor? Entra. E ele entrou e percebeu que agora ele já não conseguia dominar as águas. E ele diz, Senhor, agora as ondas me levam de um lado para o outro, elas me levam e me trazem. E Deus disse, é assim que eu quero. É assim que eu quero ver o meu povo. É assim que eu quero controlar a vida de Israel. É assim que você, filho do homem, vai profetizar para eles. Porque essa é a postura que eu quero que seja tomada. Vocês precisam ser levados pelas águas do Senhor. Levados e trazidos. Porque é assim que Deus quer que você se deixe levar. Então, estamos vendo hoje, nessa pandemia, muita gente usando razão, muita gente discutindo sobre ciência, e a gente vê partidos políticos contrários ou a favor, a gente vê político negando tudo que já falou no passado, para uns não sei o quê, já inventaram até um novo nome para o coronavírus, né? Porque o artista famoso, a artista famosa, não quer dizer que teve que tomar o remédio, e ela disse que estava com malária. Ela trouxe um troço lá do Amazonas para o Rio de Janeiro, para o Leblon. Eu não sei como é que a prefeitura vai fazer para fazer completamente uma varredura de malária no Leblon, porque, segundo ela está com malária, tudo para não admitir que pegou o vírus. Mas, para mim, não tem a mínima importância se esse tipo de gente vai tomar vacina ou não vai tomar. O importante é que nós temos que entender que esse mundo está em convulsão. A ciência está em convulsão, o mundo lá fora está em convulsão, tudo está sendo preparado, os acordos estão sendo feitos, acordos de paz, inclusive com Israel, e Paulo deixa isso bem claro, que quando essas coisas começassem a acontecer, acordos de paz foram feitos, haveria repentina destruição. Mas antes disso, nós seríamos arrebatados. Então eu quero que você pense bem neste momento. Que tipo de vento você quer que vente sobre a sua vida?
O vento de Deus ou o vento das heresias? O vento do marasmo? O vento da falta de ar? Ai, pastor, tão desanimado. Fulano, você não tem vindo à igreja? Pois é, pastor, não sei porquê. Eu me sinto tão cansado. Daqui a pouco ele posta uma foto lá não sei aonde, com um monte de companheiro, lá, uma mesa bem bonita. Tu está cansado, cara? É a obra de Deus. Eu estou cansado. Ah, não, eu não quero me expor ao vírus. Dentro da igreja tem muito vírus. Mas lá na churrascaria, que já está aberta, não tem vírus não. Lá eu posso ir comer carne à vontade, o garçom pode pingar o suor dele em cima do meu prato e eu nem ver, não é? O cozinheiro pode cozinhar do jeito que for lá dentro, porque eu não estou vendo, mas lá não tem vírus. Na igreja tem. Na igreja tem muito vírus. E a gente tem que ter cuidado com esse tipo de vento que está soprando, porque esse vento não vem de Deus. Temos que estar atentos, viver uma vida espiritual e nascer de novo, para entender como Deus quer que a gente seja. Quem sabe precisamos ainda nascer de novo. Mas, pastor, eu já aceitei Jesus há não sei quanto tempo e eu já tive uma nova vida, um novo nascimento. Não tem problema. Todo dia é dia de novo nascimento. Todo dia é dia. Enquanto estivermos vivos, há uma nova chance. Há uma nova oportunidade. E você pode, sim, se deixar levar pelo nascimento espiritual do Senhor Jesus Cristo. Então, eu convido a você e a todos que estão pela internet nos acompanhando a pensarem bem que tipo de vida você está levando nesse momento crítico de governo louco, de preparação do mundo para um governante supremo, onde a ditadura está sendo implantada, inclusive no Brasil, já existe ditadura. A pandemia tomando conta e vírus dos mais terríveis podem aparecer daqui para frente. Os cientistas apavorados, porque alguns anos atrás passou um meteoro, um asteroide que eles nunca ouviram falar, que veio de um outro sistema e que passou entre a Terra e a Lua, tirando uma raspa da Terra. Se aquele meteoro se chocasse com a Terra, ninguém saberia, a NASA não saberia, ninguém saberia. E isso aconteceu há poucos anos atrás, e ninguém ficou sabendo que as coisas estão acontecendo e a qualquer momento a Bíblia se cumpre na íntegra. Mas nós somos do Espírito. E antes que todas as coisas aconteçam, e antes do anticristo tomar poder completo, o vento de Deus, o rodemoinho de fogo que soprou e levou Elias, ele vai soprar e vai nos levar. E nós estamos esperando esse dia que o Senhor virá. Sopra vento, sopra vento. Fique de pé agora e faça uma oração. Ó vento, vem dos quatro cantos.